Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos no Impacto Social, este programa que conversa com você que é do terceiro setor, com você que é mãos na massa, ou seja, estar aí para fazer transformação social, para impactar a vida de pessoas, né? E automaticamente, né, eu sempre digo que isso nós estamos fazendo pela nossa sociedade, pela nossa comunidade, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. E hoje que nós falamos tanto de ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que falamos tanto sobre as questões climáticas, que falamos tanto das populações, né, que precisam serem desenvolvidas, que ainda estão com o IDH baixo na cidade, na comunidade. E aí estamos nós, as organizações da sociedade civil, hands-on, né? Ou seja, mão nas massas, fazendo essa transformação social acontecer. E hoje eu estou aqui recebendo, acolhendo uma pessoa que, sobretudo, ela trabalha com essa conotação da transformação social, do impacto, e ela vai falar da história dela também, dessa mudança, desse câmbio, dessa, né, alteração. Ela que é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em Contabilidade e Finanças e especialista em Controladoria, dedicou-se à atuação na contabilidade internacional em multinacionais. Lógico, né, inclusive em Big Five, ou, né, Big Cinco, né, tendo atuado em cargos de alta gestão, né, devido à busca de atividade profissional, onde sentisse mais colaborativa, mais participativa para a sociedade, promoveu a migração de suas atividades para o terceiro setor, onde atua há mais de 20 anos, tendo iniciado sua atividade em trabalhos voluntários. Posteriormente, empreendendo em consultoria especializada, prestando auxílio para a reestruturação financeira das instituições onde atuou, também desenvolvendo a gestão financeira de recursos públicos, bem como ampliando, aprofundando as relações institucionais. Hoje eu estou conversando com, né, mais do que uma convidada, uma amiga, Lívia Praia. Seja muito Muito bem-vinda! obrigada, Eduardo, pelo convite. Como falei, me sinto muito honrada pela sua presença, né, na minha vida profissional e hoje a cerejinha do bolo nesse nosso encontro, nesse bate-papo, que espero que seja bem positivo e produtivo para nós Com todos. certeza, que fique eternizado para as nossas histórias também, né? Tivemos a honra de trabalhar juntos, né, durante um período, e eu sei da profissional, né, que é a Lívia, com a sua preocupação, com detalhamento, com foco, que nós falávamos aqui antes, né? O ponto focal. Né? E hoje, né, Lívia? Depois são 20 anos, né, de história. Verdade. Você também atuou no que a gente chama de B2B, negócio por negócio, né? E transitando para, né, o B2C, para clientes, depois para o B2D, para o terceiro setor, e assim vai. Então eu quero saber de todo esse arcabouço da sua história, né? E lógico, hoje você está no terceiro setor, mas lá no começo, né, foi outra história. É verdade. Então, trazendo um pouquinho dessa história, né, para contextualizar como é que estamos hoje e para onde vamos a partir daí. A minha formação, você comentou, foi ciências contábeis, então muito cedo a gente acaba tendo que escolher um caminho profissional. Eu tinha muitas dúvidas, então fui procurar onde eu me encaixava melhor nesse meio e me vi mais dentro da contabilidade internacional. E assim eu acabei atuando em entidades de grande porte muito cedo, assumi cargos de alta complexidade, de alta gestão. Então, isso obrigatoriamente faz um preparo profissional Uhum. diferenciado. Assim. Então, com isso, eu comecei muito cedo e desgastei muito cedo. Então, fui aonde me interessava aí, dentro desse lado da carreira, e eu acabei tendo um momento que se chama aquele clássico, né, período sabático. Aham, sim, que é importante, Muito né? Essa trabalho. pausa restauradora, Sim, tive né? a oportunidade de ter o diálogo interno, né? Tinha a história, tinha o conteúdo, tinha os recursos, mas eu não tinha onde usufruir isso.
Então, como eu assumi tudo muito cedo e esse desgaste foi acontecendo, é porque, pensa comigo, o meio financeiro, uma piazona. Isso você tinha quantos anos? Desculpa perguntar. Meu primeiro cargo de chefia, assim, mais em multinacional, 22 anos, 23 anos. Nova. Gerência administrativa financeira. Sim. Tem um caso que eu nunca esqueço, que foi ali uma prova de fogo. Que eu trabalhei numa instituição que estava saindo de um formato de gestão e passando para esse lado mais da gestão internacional. Então, veio toda a estrutura lá do país de origem, que nesse caso era Portugal, para a gestão nacional. Então, ainda não havia muito bem estruturada toda a legislação para esse tipo de migração, e ela aconteceu na medida de que era possível ser administrada dentro dos conceitos dos dois lugares, Brasil e Portugal. Então, nessa oportunidade que eu tive, havia uma pessoa que, assim que eu assumi a gerência, que era a gerência de várias lojas num momento. Sim. E era um processo que estava sendo passado. Espécie de uma holding. Exatamente. Então, nesse momento, eu era a referência dessa instituição. Sim. E com 22, 23 anos. E havia pessoas com mais tempo de casa, com mais idade, e se sentindo injustiçadas por uma piazona estar ali levando o grupo à frente, né? Então, esse caso, para mim, ficou clássico. Quer dizer, além da questão, né, da transição, Sim, de ser responsável, ainda tinha que administrar os conflitos, com certeza, né, com os demais profissionais. Nesse momento, eu assumindo ali a minha mesa, digamos assim, havia uma sala para esse cargo, e os outros gerentes ficavam em volta. Então, tinha um especial que pleiteou esse cargo e não assumiu, e ele lá da mesa dele gritava assim, Lindinha, e jogava um número de telefone, como se eu fosse a secretária dele. Sim. Então, eu aproveitei esse momento, né? Claro que antes de assumir se passa por todo um processo. Sim, foi validada não só a minha área técnica, né? Tinha aptidão para, mas também o convívio, né? O processo de gestão de pessoas que é tão importante quanto a gestão de negócios. Que não entende de pessoas, não entende de negócio, não consegue produzir. Né? E que hoje a gente chama isso de assédio moral. Exatamente. Não é? Porque você é uma menina jovem, porém com toda a experiência, mas, né, aos olhos dos outros que já estavam há mais tempo, né, que se sentiram incomodados, obviamente. Né? Então, mas aí aproveitei o momento para me firmar diante daquela equipe, né? Né, tinha que usar todo o paramento, né, um saltão, então fiz todo aquele mise-en-scène, chegando com o salto ali, fazendo barulhinho lentamente. Toque, 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 toque. Eu aproximei da mesa dele e o fiz lembrar das responsabilidades de cada cargo. E uma das minhas atribuições era ver quem permaneceria na equipe nesse processo de transição. Aí foi um papo reto. A partir daí... Que a juventude chama, né? Teve um papo reto. Total. Aí, a partir desse momento, eu ganhei a restante da equipe, porque ele era bastante inconveniente com todos, por ser o mais velho lá, por ele se achar mais dono que os donos. Então, foi uma pessoa que eu acabei puxando para o meu lado, acabou trabalhando junto, aproveitei a expertise dele, do tempo, de vivência, do conteúdo técnico que ele tinha, e a gente passou a ter uma parceria. Então, foi um momento chave na minha carreira e foi o primeiro contato que eu tive de ter essa necessidade de agir. Né? E, com isso, as outras coisas que vieram foram ficando mais fáceis de administrar. Então, essa fase foi muito intensa para mim e muito positiva. Aproveitei demais, fui até onde me interessou ir. E, quando eu tive esse período sabático, algo que eu fazia mais como um hobby, que era... fazer eventuais inserções nesse meio do terceiro setor, atuar como voluntária, deixou de ser um hobby para passar a ser uma área de atuação. Fui começando mais devagarinho. Porque te gerava uma satisfação, um prazer. Né, saber que em algum momento, o resultado do meu trabalho ia trazer um benefício direto a uma pessoa. Então, entrei nesse universo do terceiro setor, e pude, nesse movimento todo de conhecimento da área, encontrar vários tipos de instituições e ver como é que eu poderia colaborar. Então, como a minha formação era essa, eu fui trazendo essas expertises, essa bagagem, para trazer dentro das áreas e das instituições que não tinham esse olhar.
Porque muitas vezes a instituição ela começa com o coração, tem uma causa. E a área ela é muito crua, não permite alguns sentimentalismos em alguns momentos, né? Eu entendo que, Deus sendo o terceiro setor, ela tem que ter o olhar de que é uma empresa. O olhar de uma empresa. E ela empresa. precisa ser organizada, planejada e orçada, sobretudo, né? Com todos os aspectos do arcabouço da contabilidade, da parte jurídica, da parte financeira. Das gestões em todas as áreas. Então, isso faltava muito à grande maioria das instituições. Sim. E eu fui assim, mostrando que era necessário para manter a instituição, para conseguir ampliar, para permanecer ao longo do tempo e, especialmente, para melhorar a qualidade de vida de quem atuava dentro dessa instituição. Sim. As pessoas que eu conheci nesse começo todo eram extremamente dedicadas, mas era isso que elas tinham de maior. Faltava o conteúdo, faltava o conhecimento. Então, eu vi que era uma área interessante para ter uma atuação efetiva, causar um impacto positivo na instituição e no público onde ela atuava, e fiz disso o motivo da minha migração, porque temos boletos, né? Sim. Então, é necessário migrar com esse senso também. E eu acho que é interessante, Lívia, que também, eu também trabalhei no multinacional, né? E toda essa, né? Movimentação, né, do negócio pelo negócio, entender o negócio e indicadores, vendas e aquela coisa toda. E quando também, e eu não sei se é isso que você me diz, quando eu parto para a minha primeira experiência junto ao terceiro setor, eu digo que ali o bichinho do terceiro setor me picou, né? E eu não consigo ver hoje sentido, né? Lógico, cada pessoa tem um perfil, tem o seu chamado, tem a sua missão, mas de trabalhar em projetos que não têm impacto social, um impacto na vida das pessoas. É a mesma coisa com você? Olha que interessante, Eduardo, você mencionou o bichinho. E eu me lembrei, na época que trabalhamos juntos, de uma entrevista que você deu a... Eu não me lembro, me recordo aqui que eu não me lembro qual que foi. TV Evangelizar. Eu estava recém começando nesse lugar onde atuamos, e aí você estava nesse momento da entrevista. E você foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar do tal bichinho. Aí... Tá vendo? Não, vocês estão vendo que o bichinho está aí, gente. E o bichinho, ele morde forte, né? É isso mesmo, quando tem essa mudança, quando tem essa entrega... não há, pelo menos no meu caso, a possibilidade de retornar da onde eu parti. É dali para onde eu assumi em diante. E cada vez mais eu venho entrando em contato com instituições que precisam desse olhar. O terceiro setor se modificou bastante. A gente, lá, né? Os cabelinhos brancos já falam, a gente da época da... No caso, a barba, viu? A barba branca. Não focaliza, não. Não foca, não dá close. E do tempo da Instrução Normativa 0197, era a referência máxima, né? A instrução melhor que a gente tinha para conseguir atuar. Ou a lei 666, que não representa o terceiro setor, né? Que era a lei de licitação, que precisou ter toda uma trajetória aí para o marco regulatório, o Miroski. Exatamente. Então, de lá para cá, teve muita modificação nesse contexto burocrático. A gente fala de entrega de recurso público, a gente necessariamente fala de burocracias, justamente para poder acompanhar o lastro financeiro da origem do recurso até a sua destinação para o bem social. Então, quando isso é descuidado, como era bastante descuidado há algum período atrás, ele acaba refletindo de forma negativa para as instituições. Eu tive a tristeza de acompanhar algumas que o receber o recurso foi o fim da instituição, justamente por não saber acompanhar, atender os prazos, entender essas origens e acabar entrando num debate que não leva a lugar nenhum, né? A partir do momento que se assina um termo, um contrato, se assume um compromisso. E esse compromisso vem permeado de uma série de obrigações e de prazos que precisam ser cumpridos, né? Obrigações legais. Então, como isso veio se alterando de forma muito célere ao longo do tempo, eu resolvi me dedicar a esse tipo de entidade e a esse tipo de assunto, porque é a minha área de atuação, minha expertise é essa, né? E então, até, deixa eu só fazer aqui uma interrupção, e até para a organização que está nos assistindo agora,
é importante saber que quando ela é uma tomadora de recurso, né, Lívia, e ela não faz o processo que é a responsabilidade dela, porque assim, você é a tomadora de recurso, a responsabilidade é a prestação de contas. Se você não faz uma prestação de contas correta, o que acontece? Tomada de contas especial trava toda a organização e aquilo que você muito bem disse aqui, a partir do momento que ela tomou, né, o recurso e não fez o processo de execução de forma adequada e devida, foi a morte da organização. Né? Ela morreu porque ficou toda travada, o CNPJ trava inteira, não consegue comprar nem, né, um litro de leite na esquina. Com certeza, e o agravante disso, fica muito às vezes de fora, né? Como eu disse, as pessoas geralmente trabalham com o coração e já vi pessoas assumirem presidências, portanto, CNPJs, sem ter o conhecimento do que isso significava. Assim. Então, a instituição acabou fechando, acabou o CNPJ, mas esse CPF continua com um vínculo de uma possível dívida ou das obrigações que ainda deverão ser cumpridas. Vai para a dívida ativa da União. Então, não acaba ali quando acabou a empresa. E esse esclarecimento é essencial para que a gente não perca instituições, porque cada uma atende a um determinado público. E deixar esse público desassistido é sempre um horror, um drama, porque quem vai cuidar delas? Até que elas sejam redirecionadas para outras instituições ou para outras formas de serem assistidas, houve um hiato nessa comunicação, nesse tratamento, nesse direcionamento social. Então, abrir uma instituição desse porte, é necessário que a pessoa tenha o entendimento de que é necessário cumprir ritos. Assim. É isso que assegura a entrada, a permanência e a renovação de contratos com outros recursos, de várias instâncias. E quando a gente diz também cumprir ritos, é ter um protocolo. Até muitas pessoas chamam de POP, procedimento operacional padrão. Serve. Né? Ou, né, a line, ou, né, ali os próprios, né, procedimentos internos, mas que estão ligados, de certa forma, às normativas e a princípios. Por exemplo, da impessoalidade, imparcialidade, moralidade, economicidade, publicidade que, né, não pode esquecer de divulgar. Não pode esquecer, né? Você recebeu, tomou, tem que divulgar. Exato. Né? Seja a proveniência, se é recurso do município, do estado ou se é federal. Exato. Né? Então, todo esse arcabouço que parece que é denso, né, Lívia? Então, e ele é mesmo. Não é tão fácil, às vezes não é só a leitura de um termo ou de um pedacinho da lei que faz compreender. A partir do momento em que a instituição recebe um valor, esse valor ele tem um lastro antes de chegar às mãos da instituição. Então, entender de onde vem o recurso, a que legislação está vinculada, a que processos estão ali obrigatoriamente deverão ser assistidos, isso é essencial para manter o uso do recurso de forma adequada. Isso a gente está falando exclusivamente de recurso público, né? Sim, exato. Governamental. Fora o recurso, existem também outras fontes. Outras fontes que daí cada área, cada fonte determina a forma que quer observar, visualizar essa movimentação. Como eu vim dessa área mais árida, mais fechada, tem duas coisas positivas, que é um pouco para tirar o ranço que fica de ter que mexer nesse vespeiro. Que a primeira delas o entendimento, né, como eu mencionei, e com o entendimento fica mais fácil compreender determinados conceitos. Veio, por exemplo, da área financeira, todo esse conceito do que hoje se tornou o que afeta diretamente as instituições, que é o ESG, o ASG. Sim. Então, essas letrinhas, elas têm por trás de si, cada uma, ações, instituições ali superativas, mostrando quais caminhos podem ser seguidos como exemplo. E também um segundo olhar é entender o quanto que isso impacta para, por exemplo, a instituição sair do básico e conseguir trazer recursos de fora.
porque não é tão dramático fazer isso, mas a gente primeiro precisa entender o nosso ambiente interno, nacional, e daí também se propor a ter a captação de recursos internacionais. Sim. Acho que só também queria fazer só aqui mais uma pausa contigo. Quando a gente fala de ESG, importante é que são as 3 letrinhas da bola da vez, né? Como a gente teve já a questão das ODS também, que acabam, né, permeando ainda, continuam permeando, e espero que por longo tempo, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 da ONU, que eu estou esperando que venha, né, a 18, que é raça e gênero. Olha só. Né, também está em estudo, mas o ESG, né, basicamente é a estruturação, né, você ter uma organização, né, estruturada, né, você ter uma organização que seja sustentável. Exato. E também o processo de governança. Né, que são 3 elementos. Se você quiser complementar, fique à vontade. Mas basicamente é isso, né? É estruturação, sustentabilidade em todos os sentidos, não só na parte de meio ambiente, e a governança, porque hoje, quando a gente fala de governança, a gente está falando de uma gestão, né, que seja ética, que seja profícua, que, né, que possa ter esse olhar 360 da organização. É isso mesmo? Exatamente. Você foi cirúrgico. Então, nesse movimento que hoje a gente chama de ASG, ESG, as 3 letrinhas, a primeira é sobre o meio ambiente. Sim. Então, por um período, ficou muito focado nessa área. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente pega, por exemplo, uma indústria, uma instituição que mexe com recursos, como têxteis, por exemplo, para onde vão esses resíduos? Toda a química da tintura que vai para um tecido, os recortes. Então, há instituições que são tidas como exemplo, onde elas demonstram o que fazer com isso. Por exemplo, vamos pegar todos os resíduos químicos e eles não vão ser desviados para os rios essenciais. Eles vão passar por um tratamento e acabam voltando para a própria instituição para voltar a fazer parte desse processo ainda químico da coloração das roupas, por exemplo. Ou então os retalhos. O que fazer com esses retalhos? A gente vai, sei lá, criar um outro item, um outro produto, uma bolsa, que seja, para demonstrar que a gente consegue, de uma forma ou de outra, em vez de fazer lixo, usar isso como algo melhor. Lixo hospitalar, por exemplo. Nossa, esse é um movimento que está tendo um olhar bem grande, né? O que fazer com tantos. Então, retomando a questão desse exemplo que eu estava dando sobre a área têxtil, existem lugares com montanhas de resíduos, de roupas que saíram da moda e que não são aproveitáveis mais no mote comercial, e elas acabam sendo entregues a países onde não há esse olhar e ficam criando-se montanhas disso. Então, as empresas que têm esse selo ambiental, elas se importam com esse aspecto. Aí a gente estende um pouco mais, ainda tentando ficar nesse segmento. Aí vem o S, que é o social. Em vez dessa entidade, dessa empresa, enviar esses retalhos e esse aporte químico para um país onde não há esse tratamento, ela cuida, ela refaz, ela não estraga aquele grupo de pessoas para prevenir o outro grupo de pessoas onde ela está alocada. Então, esse olhar acabou ficando amplo. Porque a gente fala antes, que é o entorno da organização. Antes era o entorno geográfico, efetivamente. Aí, como se percebeu que havia essas outras saídas, aqui está tudo bonito, mas eu joguei meu lixo para lá, então esse olhar se ampliou também. Resíduos químicos, hospitalares, têxteis são muito em voga. E todos esses, o olhar é esse, né? A empresa que tem esses 2 olhares, do ambiente e do social, ela obrigatoriamente já tem o G, que é da governança, muito bem estruturado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está focando na transparência de toda a sua movimentação financeira. É possível observar o lastro de toda essa movimentação e ver que a empresa não tem fugas financeiras. Então, com isso, amplia-se o benefício social para aquele meio onde ela está instalada. E é por isso que essas letras elas são importantes agora. Não é à toa que virou um modismo. Isso é de interesse de subsistência de cada instituição
governamental ou das não governamentais também, e também das comerciais comuns, porque daí vira uma intenção planetária. Daí a gente foca o olhar para as ODSs, porque passou a ser financeira, né? Esse olhar do ESG ele é muito voltado para estrutura de manter uma entidade, de fazer ela crescer, de ela ser melhor e trazer benefício para aquela comunidade além. E até fazendo um paralelo para a nossa vida mesmo. Com certeza. Né? Porque, por exemplo, hoje você separa o lixo, né? Aham. Você fala lixo orgânico do lixo, né, reciclável. Né? Você precisa ter hábitos que durante, né, até aqui numa entrevista falávamos do ponto focal, né, do mindfulness, acho que é isso. É isso né? mesmo. Espero não ter errado, porque, né, mas justamente para que a gente tenha a qualidade, né, de vida necessária, colaborando com o planeta, com o meio ambiente, com causas, colaborando com, né, o desenvolvimento das pessoas. Né? Então, a gente faz esse paralelo também. Nós, não só nós que trabalhamos no terceiro setor, que atuamos, né, lógico, para as organizações, né, que impactam outras pessoas, mas a partir de nós. Né? Então, assim, todos nós somos chamados a também, de forma individualizada, observar essas 3 letrinhas que faz todo sentido se formos aplicar também na nossa vida pessoal. Né? Seguramente. Então, eu ter essa dedicação, né? Hoje a gente está falando tanto de aquecimento global, né? Por quê? Né? Porque nós estamos fazendo nossa lição de casa. Né? Ou de outros segmentos. Né? E aproveitando, a gente tem também os esclarecimentos que são feitos no processo. Né? Sim. Vai se tornando mais comum, vai se tornando um entendimento mais fácil, deixa de ser algo distanciado e a gente acaba praticando individualmente, como você disse. Isso é muito positivo, né? Porque, por exemplo, a gente tem palavras que, periodicamente, elas viram moda. A gente teve há um tempo, séculos atrás, milênio passado, teve globalização, que isso nos obrigou a olhar o entorno, né? Para além dos nossos cercadinhos. Depois a gente teve coaching. O que isso era? Que era uma melhora de si mesma como profissional, como pessoa. Deu uma desvirtuada, mas foi muito útil. Depois teve empreendedorismo, por exemplo, né? Daquela coisa de você ficar mais mão na massa, de você ver quais são as suas expertises, colocar isso a seu favor e a favor do outro. E a gente está tendo muito recorrentemente o bem-estar mental. Essa é o mote agora geral, onde entra também o S do ESG, do olhar do social, não apenas para o entorno da instituição, mas para dentro da instituição. Sim. Manter funcionários dentro de uma estrutura funcional que beneficie, que favoreça, que faça bem também. E toda essa movimentação, ela gira de uma forma muito dinâmica e o objetivo é muito, muito rico, que é o benefício para o bem comum. Interno e externo. Então, esse pensamento ele veio sendo trabalhado ao longo do tempo, ao longo da nossa história. Então, ele vai fazendo sentido cada vez mais e tornando mais fácil a atuação. E aí entra, como você bem mencionou, a coisa do individual. Eu tenho que fazer parte disso. De que forma que eu posso? São essas perguntas que a gente tem condição de responder melhor agora. A gente, como ser social, precisa ir além do corriqueiro e se entregar às causas, porque assim, se eu não cuido de você e você se torna uma pessoa que precisa de mim, nós dois não caminhamos bem. Então, tendo esse olhar, a gente consegue se mover melhor. E tem uma coisa muito importante, né, Lívia? Acho que nós que trabalhamos pelo bem comum, né, também precisamos ser cuidados. Com certeza. Precisamos nos cuidar. Exatamente. E isso foi naturalizado, porque antes havia até alguns preconceitos, né? A pessoa muito superficial. Não, é muito positivo você cuidar de si. Cabeça, corpo, mente, coração, emoção, porque sendo um ser humano melhor, faz todo sentido da gente ter um convívio melhor. Resolve muitas questões da nossa sociedade como um todo, muitos problemas, eles acabam sendo evitados à medida que a gente tem um convívio mais positivo. Então, cuidar de si mesmo é importante. Retomamos aqui o que foi falado em outro momento sobre fazer o bem
né? O amor ao próximo, mas também a si A mesmo. si mesmo, né? Esse autocuidado está sendo naturalizado e sendo tratado como algo muito importante, porque o é. E com isso o olhar é esse, né? De ampliar esse convívio positivo para que a gente tenha menos atribulações no futuro. Né? Fica uma carga mais fácil de ser carregada e fica um convívio suave, sereno, como é bom que seja. Lívia, olha, muito bom o nosso bate-papo. Poxa, né? mas já... Nosso tempo passa aqui muito rápido. É verdade, segundos. A gente ficaria aqui uma semana só falando que delícia, sobre gostaria. Terceiro setor, sobre assunto esse não práticas, falta. não falta. Mas você vai voltar, né? Já deixa a equipe, já sempre pode que quiser. fazer outra agenda para a gente, né, falar aí mais sobre o terceiro setor, sobre, né, as boas práticas, então... porque nos faltam, né? Não que nos faltam, temos bastante, mas as organizações também precisam entender das boas práticas de gestão em relação ao terceiro setor. E aquilo que a gente falava lá no início, né? Lógico, ela tem que ser gerida como uma empresa. Tem que dar lucro o terceiro setor? Sim, lógico que dentro da Constituição estatutária ela não pode fazer dividendos. Exato. Né? Mas ela precisa ser autossustentável, ela precisa ser autogerida, né? E pode ter lucro sim. Sim, muda o nome, que vira déficit ou hábito, mas o conceito é o mesmo, Exato. O objetivo é o mesmo, se manter existente, se manter perene, se manter saudável e ativa. Lívia, obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Olha, foi muito bom te ver, te rever e continuamos, né, firmes e fortes. Você aqui também no Impacto Social conosco. Olha, compartilha. Se eu quiser localizar a Lívia também, olha, estou precisando da minha organização, como é que eu faço? Vai o meu Instagram pessoal, que é mais prático, e é um nome fácil de lembrar. Olha, você vai lembrar, fala aí. Lívia. Praia. Gente, olha, bem-estar, tudo mar, tudo... Lívia.praia. Que não tinha praia em Curitiba, eis-me aqui. Gente, obrigado, até a próxima. Compartilha, dá like, coração, até a próxima. Tchau.